E nós leremos aqui o versículo de número 6, onde está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Amado e querido Senhor, abençoa-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo. Fala aos nossos corações, fala aos nossos entendimentos, e glorifica, Senhor, o teu nome, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quando Deus se fez homem e nasceu entre nós, quando Jesus Cristo nasceu entre nós, foi algo tão glorioso, foi algo tão majestoso, algo tão surpreendente, porque uma das coisas mais extraordinárias que houve, a Bíblia nos diz, e vimos aquele que é invisível, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele veio para que vejamos a sua glória. Quando Cristo nasceu, a glória de Deus se manifestou. A glória do unigênito do Pai se manifestou. Aquilo que era invisível foi finalmente visto. Ele, o mistério, como disse Paulo, que estivera oculto, foi revelado a nós. Cristo se revelou a nós, e Cristo continua desejoso de se revelar a nós. Nessa noite que nós celebramos o Natal, eu quero deixar uma curta meditação para as nossas vidas. Porque, de fato, como aqui diz, um filho se nos deu. Ele foi dado. Cristo não apenas foi dado a nós, mas se deu por nós. A grande importância do nascimento de Jesus Cristo é que, se Jesus não tivesse nascido, ele jamais poderia morrer como homem, por nós, por amor a nós. Ele jamais poderia se entregar por amor a nós, de modo que não apenas ele foi dado, ele se deu, e se deu em nosso lugar. Ele nasceu, e nasceu para morrer, e morrer por nós. É bem verdade que todo homem que nasce, nasce para morrer. Mas Jesus não apenas nasce para morrer. Jesus nasce para morrer por mim e por você. Jesus nasce para morrer em meu lugar e em teu lugar. Jesus nasce
para que nós, uma vez que o recebamos, possamos ser feitos filhos de Deus. Ele morre para que vivamos, ele morre para que tenhamos a vida e vida eterna. E a vida eterna é que conheçamos tanto a Ele quanto ao Pai, que o conheçamos verdadeiramente. Mas quando Ele nos dá, e Ele se dá a nós, Ele não apenas se dá, Ele faz mais do que isto. Venha comigo, por favor, ao que está escrito na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8 e no versículo de número 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não apenas ele se deu, não apenas o Pai nos deu o Filho, mas com o Filho ele deu todas as coisas. Ele deu todas as coisas a mim e a você. Isso é algo que ultrapassa o nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender por quê. Por que Deus desejou nos dar o seu Filho, entregá-lo a nós e entregá-lo por nós, e com Ele nos dar todas as coisas. Qual o propósito de Deus nos dar todas as coisas? Qual o propósito de recebermos do Senhor? Creio que a resposta é dada pelo apóstolo Paulo na sua primeira epístola de Paulo aos Coríntios, falando até mesmo sobre a revelação da ceia do Senhor, quando Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. E então ele começa a narrar sobre o dia da ceia do Senhor, a celebração da morte de Jesus Cristo, o anúncio, porque todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas o apóstolo Paulo diz essa frase tão reveladora: o que eu recebi, isso vos entreguei. Eu não recebo para reter. Eu não digo que eu não recebo para ter, mas eu não tenho para reter o que eu recebi. Eu recebo para que eu possa dar. Eu não recebo para reter em mim. Eu recebo para que eu possa dar. O nascimento de Jesus foi algo tão maravilhoso. Aqueles reis que eram magos, que vieram do Oriente, eles procuravam a Jesus. E como tantas pessoas que procuram ao Senhor, mesmo em nossos dias, acabam procurando ao Senhor em lugares equivocados, em lugares errados. Eram bem intencionados. Eles estavam buscando ao Senhor. Mas buscaram o Senhor no lugar mais equivocado possível, no palácio de Herodes. Pois talvez eles achassem que melhor lugar para encontrar o recém-nascido rei dos judeus do que no palácio. E lá foram eles, ao palácio. E lá disseram eles: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E diz que tanto Herodes e com ele toda Jerusalém
se inquietou, porque quando esses tiranos e poderosos se inquietam, eles não ficam satisfeitos apenas em estarem inquietos, eles inquietam todos ao seu redor. E toda a cidade se inquietou, toda a cidade se preocupou. E aqueles homens podiam imaginar tudo, menos que num presépio, numa manjedoura, estava o recém-nascido rei dos judeus. Sabe, para mim, isto é uma das maiores lições que há na Bíblia. É a lição da manjedoura. É a lição da manjedoura, pois não é o lugar que dá importância à pessoa. É a pessoa que dá importância ao lugar. O Rei dos Reis, numa manjedoura, faz a manjedoura ser um trono. É isso que nós temos que entender. Meus irmãos, hoje nós vivemos numa sociedade de muitos valores visuais. E as pessoas estão valorizando mais o lugar do que a pessoa. E saiba do seguinte, não é um trono que faz um rei, é um rei que faz um trono. Porque, de fato, muitos se sentaram sobre tronos. Leia os livros dos reis. E quão perversos, quão malignos eles foram. Mas o Senhor deseja de nós que nós aprendamos com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. A glória não pertence aos palácios. A honra não pertence aos lugares. Não é a posição que eu ocupo, nem o lugar em que eu estou, que me confere importância. Essa importância tem que estar em nós. Era Cristo que fazia diferença. Por isso Cristo não necessitava e nunca necessitou de nada. Não necessitou de carruagens, não necessitou de mansões, não necessitou de banquetes, não necessitou de nada dessas coisas, não necessitou de coroas. A coroa que lhe deram foi de espinhos. O lugar que o colocaram foi numa cruz. Lhe destinavam estar entre os ímpios, entre os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. É o que a Bíblia diz. E eu te digo uma coisa, Cristo tornou a mais ignóbil das realidades, que era a crucificação, na mais gloriosa das mensagens. Isto é a loucura da pregação. Pregamos a Cristo e este crucificado. E a Bíblia diz, e Paulo afirma, e é verdade, é loucura e é escândalo. Aprenda com a manjedoura. Em dias que a igreja está querendo pompa e circunstâncias, eles estão desejosos de honra e de glória. Aprenda com o nosso Deus. E a Bíblia diz que a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de homem. O nascimento de Jesus é uma mensagem, sim, de alegria, de paz, de esperança, mas é uma mensagem de humilhação.
ele se humilhou. E se humilhou não apenas ao nascer, ele se autoesvaziou, assumiu a forma de homem, cresceu em nosso meio como humilde, mas nunca perdeu a sua glória. Meus amados irmãos, nós não precisamos de multidões para sermos gloriosos, nós não precisamos de fama para ser gloriosos, nós não precisamos de nada disto. A glória de Deus está em nós. Jesus disse na oração sacerdotal: dê-lhes a tua glória. O impensável, o inimaginável foi nos dado pelo Senhor. Minha é a glória, e eu não darei a ninguém, mas deu a você, deu a mim, deu à noiva, deu à igreja. E assim como o Rei dos Reis não necessitava de um trono, de um palácio, para manifestar a sua importância e para receber honra. Porque não só os humildes pastores foram e o encontraram e o honraram, mas os poderosos da terra, os sábios desse mundo, também o buscaram e o adoraram. O objetivo destes homens era um só: porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Que aprendamos com esses homens, que também venhamos para adorá-lo. Hoje nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Hoje nós estamos aqui para bendizer ao Senhor. Realmente, o Natal é um momento especial. As festas, especialmente as festas de final de ano, são oportunidades únicas que nós não podemos desperdiçar. Oportunidades em que um mundo, outrora trancado, abre uma janela de oportunidade para ouvir a respeito de Jesus. Existe um momento em que as pessoas ouvem a respeito de Jesus, que é o Natal. Esse é um momento que as pessoas querem ouvir algo a respeito de Jesus. E que você, nesses dias, possa, a seus amigos, possa, a sua família, aproveitar a oportunidade e agir com sabedoria. A Bíblia diz para nós nos portarmos com sabedoria, para nós agirmos com sabedoria, para nós falarmos com sabedoria para os que são de fora. Existe uma maneira certa de se falar. Existe uma maneira certa de se portar. Existe uma maneira certa de agir, aproveitando essa oportunidade. Que você aproveite esses dias. Fale com amor, fale com carinho, manifeste a eles o que está em você, que está oculto a eles, a glória do unigênito do Pai. Amém? Amado e querido Deus, eu entrego essa curta meditação, te pedindo ao Senhor, sabedor de que o Senhor nos deu a Cristo. O Senhor nos entregou Jesus. E com Ele o Senhor nos entregou todas as coisas, nos deu todas as coisas. Que nós não queiramos ter todas as coisas
para apenas tê-las e assim retê-las. Que nós possamos, do que o Senhor tem nos dado, dar a outros. Senhor, abençoa-nos, para que o dom da contribuição exista no nosso meio. E aquele que contribui, o faça com liberalidade. É o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, nós queremos entregar toda a nossa comunhão que teremos aqui. Senhor, essa ceia natalina que teremos em comunhão uns com os outros, nos alegrando uns com os outros e nos alegrando em Ti e dizendo: Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor se deu a nós e se deu por nós. E agora nós nos damos a Ti, de todo o nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Senhor,